tarde, pessoal. Acho que todos me ouvem. Meu nome é Júnior Coraza. Vim aqui para trazer essa apresentação para vocês. Conforme todo mundo pensa... A última apresentação do dia, todo mundo cansado, mas... Só para vocês saberem, eu não sou do PTT, todo mundo fala aí. Mas vamos lá. Vim trazer para vocês aí o BSDRP como uma opção de soft router usando o FRR. Então, a agenda aí da nossa apresentação. A minha motivação por ter procurado essa solução de soft router, a história do BSDRP, a história do FRR, conhecer um pouquinho mais sobre o BSDRP e conhecer um pouquinho mais do FRR também. Um exemplo de uso, como configurar, etc. E um case de sucesso. Os cases que eu tenho de sucesso, que são alguns só, não só meu, como de outras pessoas, e os agradecimentos aí. Então, primeiro, a minha motivação, o aumento da banda e da demanda dos pequenos provedores, que é o meu mercado. Eu trabalho exclusivamente com pequenos provedores, e esse pessoal vem contratando mais banda e tendo as suas capacidades aumentadas, e talvez não podendo investir tanto em um roteador assim. As melhores opções do que as existentes no mercado. Talvez nessa apresentação eu venha falar muito de outros soft routers, como o VIOS, ou VIOS, Quagga, Bird, MikroTik, etc. Não que sejam más opções, é só uma comparação mesmo. A facilidade na operação e na reposição. A operação do sistema e do software em si era uma coisa que eu buscava, e vocês vão ver que o FRR em si é muito simples. E a reposição da caixa, ou seja, do servidor que você usava, ou que você usa, para fazer rodar esse sistema. O baixo investimento até o momento onde ele não impacta na qualidade do serviço, na experiência do usuário, etc. Suporte às novas funcionalidades, então já citando alguns, por exemplo, como o Quagga, parou um pouco no tempo, não que seja ruim de novo, mas parou um pouco no tempo, e a gente precisava que algumas coisas fossem implementadas e eles não faziam isso na velocidade que a gente queria. O desenvolvimento constante meio que complementa o que a gente tem em cima das novas funcionalidades, ou seja, o pessoal do Quagga realmente deu uma parada, e a gente precisava disso mais rápido. E a falta de documentação do BSDRP. FRR a gente encontra bastante, mas a falta de documentação do BSDRP. Um pouquinho aí da história do BSDRP. Então, ele é um soft router baseado em FreeBSD, completamente open source. Iniciou-se aí em 2009. A versão 1.0 foi lançada em outubro de 2011. No início, ele usava o Quagga e o Bird como engine de roteamento. Na versão 1.8, o Quagga então foi substituído pelo FRR, que agora também o VIOS acabou. Já tem aí alguns meses que foi anunciado que eles vão passar a usar trocar o Quagga do VIOS pelo FRR. E foi aí que eu comecei a utilizar o FRR, o BSDRP. Nessa versão 1.8 foi o meu primeiro contato direto com o software. Atualmente está na versão 1.91, já usando aí acho que a versão 5 do FRR, o site deles e o slogan do pessoal: Don't buy a router, download it. Então, uma historinha aí do FRR. Em 96 começou o desenvolvimento do Zebra. Em 2002 começou então o desenvolvimento do Quagga, que é um fork do Zebra. Em 2016 começou o FRR como fork do Quagga. Em 2017, a primeira release, a 2.0, que é a utilizada na versão 1.8 do BSDRP. E em outubro de 2018, a última release, que é o FRR 6.0. Essa é bem atual, e no BSDRP a gente ainda usa 5. E o site deles aí, o frrouting.org. Bom, um pouquinho então dos protocolos suportados aí pelo BSDRP e, claro, pelo FRR. Então, BGP, que é o foco dessa apresentação, o IOSPF. Mas o BGP, então, já tem Large Communities, EVPN, VXLAN,
RPKI, não tão difundido assim, mas já suporta RPKI, uma coisa que está sendo muito discutida, principalmente nesses dias de eventos que nós tivemos aí agora. VPNs baseados em MPLS, VRF, VPN Route Leaking, e basicamente FlowSpec. OSPF, Easy, Spin, VRF, RIP, Babel, EGRP, NHRPD, PBR e LDPD. A lista completa vocês conseguem usar embaixo, mas tem muito protocolo aí, então, que é suportado pelo FRR. Ainda um pouquinho sobre os protocolos suportados. A VRF, então, depende do L3MDev e está funcional somente nas versões de kernel acima de 4.4. BGP VPN depende, então, de algumas coisas e só disponível no kernel 4.14 e 4.17. Homologado para funcionar com FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, Debian, Ubuntu e Red Hat. Claro que funciona em CentOS, Arch Linux, qualquer outra distribuição Linux, mas é suportado oficialmente só nessas versões. VRF, BGP e BGP VPN somente estão disponíveis nas distribuições Linux. Ou seja, no BSDRP não podemos utilizar nem VRF, nem BGP VPN. Mas, se colocar o FRR em outras distribuições, isso é completamente possível. Aí, nos protocolos, a gente já começa a ver algumas coisas que evoluíram do Quagga. RPKI, VRF, alguma coisa com MPLS, mas é bem no início ainda. Extended Communities, que não era suportado no ViOS, apesar do Quagga suportar, mas no FRR isso já é muito funcional. A arquitetura, então, do FRR, isso aqui, várias coisas dessa apresentação eu peguei de uma, depois vai ter lá no final, uma apresentação da Cumulus Networks. Cumulus Networks é uma empresa que mantém o FRR. FR também já é como um projeto do Linux Foundation. Então, o kernel funciona como uma FIB. A conversa com o Zebra é feita via Netlink, duas linhas de Netlink, podemos chamar assim. Uma só para escutar o que o Zebra fala e a outra para efetivamente executar os comandos. Então, o Zebra ali funciona como uma RIB, e em cima do Zebra nós temos então os protocolos de roteamento propriamente dito, BGP, OSPF, EGRP, LDP e etc. Então, por que usar o BSDRP? Porque, tendo aquelas limitações, eu gosto de usar o BSDRP. Primeiro porque ele é baseado em FreeBSD. O kernel do FreeBSD, por si só, agora nem tanto mais, porque o Linux já melhorou isso, conforme dito ali também pelo Gondim. Mas o kernel do FreeBSD, por si só, ele tem uma capacidade de forward de pacotes muito melhor do que a do Linux. Ou seja, ele é melhor para isso. Já suporta os principais protocolos necessários para um SP, basicamente BGP e OSPF, que é onde eu aplico. O desenvolvimento, então, é ativo e constante. Vocês veem aí que bastante coisa já foi implementada. Otimizado para o forward de pacote. Dispensa um autoconhecimento em sistema operacional, e isso é muito importante. Às vezes o cara não conhece muito de sistema operacional para fazer os tunnings necessários para funcionar ali direito uma placa de rede ou qualquer coisa do tipo. O BSDRP ele já vem com isso embarcado, ou seja, a maioria dos tunnings desse sistema operacional eles já são default dentro do BSDRP. Então ele é meio que você instala, sobe o que precisa subir e põe para rodar. Não precisa ficar mexendo muito, ou a interação com o sistema operacional é basicamente zero. Não sei para criar uma VLAN, alguma coisa assim. A fácil operação, a CLI são duas CLIs. A CLI do BSDRP é simples, não tem muita coisa. E a CLI do FRR é basicamente um Cisco IOS XE. E é onde muita gente conhece. Tem muita coisa na internet que mostra comandos e etc. Já vem com FRR embarcado e já é compatível com o NetMap, para aumentar aí a capacidade de throughput baseada em hardware.
Então, um pouquinho aí dos comandos do BSDRP. Comando help, que é o que joga aí nessa tela, o que está nessa tela preta, é o que você vai ver no comando help. Então, config, save, apply, factory, diff e rollback. Lembrando que no BSDRP, mesmo você fazer, a não ser que você habilite uma opção que chama autosave, toda mudança que seja feita dentro do FRR, você precisa salvar no BSDRP. Faz a configuração do FRR, sai do FRR e dá um config save que ele vai salvar. Se você não fizer isso, ao boot da máquina, se a máquina chegar a rebootar, você vai perder todas as configurações que você fez aí nesse meio tempo. Show version, route, packages, process, traffic, if stat, mais uns comandos de troubleshooting aí. System, route reboot, basicamente. sysrc. O sysrc ele serve para você subir serviços ao boot da máquina. Basicamente, você tem que ter o FRR, claro, para que você consiga usar ele sempre, né? E o SSH, para você poder ter gerência remota na caixa. Mas tem muitas outras coisas, como SNMP, o próprio autosave, etc. Os services, para você simples startar, estopar alguma coisa que você queira ali naquele momento, sai ali do FRR, digita o service restart FRR, ele vai restartar o FRR. Comando CLI ou VTYSH, ele serve para você basicamente acessar a configuração do FRR, ou seja, a interface de configuração do FRR. Vocês vão ver que tem duas maneiras de configurar ele. E o PSWD para você definir senhas aí, principalmente para o root dessa máquina. Para você iniciar a configuração, como eu disse, tem duas maneiras. A primeira é diretamente na interface do FRR, com o comando CLI ou VTYSH. Você digita ali CLI, VTYSH, ele já traz a tela, a configuração do FRR. E a segunda, você também pode editar manualmente os arquivos de configuração de cada protocolo. Então, tem aí os caminhos dos arquivos que eu deixei para vocês verem. Se você entrar com VI aí em cada um deles, você vai conseguir editar e fazer a configuração também. Não gosto muito, porque a cada mudança de configuração desses arquivos, você precisa restartar o FRR ou dar um reload nele, o que não é muito legal. Então, um exemplo de configuração bem simples, a maioria aí do que existe hoje. Um AS que tem dois upstreams, um IX São Paulo, com os dois hot servers e o Looking Glass. Deixar isso daí mais para consulta depois, de quem quiser ver essa apresentação online ou fazendo download dela. Então, você começa ali, exatamente como o Cisco, description na interface, IP address, IPv6, interface, basicamente um Cisco. Configuração de BGP, router BGP, router ID, todos os neighbors que você tem, IPv4 e IPv6. Entra no address family IPv4, coloca as networks, os peers IPv4 com as hotmaps de exportação e importação. Os peer IPv6 também. Depois você entra no address family IPv6. Aí você dá um activate naquele peer que você colocou lá no address family IPv4, mas é um peer do IPv6. As prefix lists. Então, a configuração é muito iOS-like aí. A criação das hotmaps, tanto community para S de 16 bits como para S de 32 bits. Então, uma configuração muito simples, muito enxuta, é só para documentação mesmo. Não criei peer group, nada de muito, nem prepend, nada de muito sofisticado, é só para deixar para o pessoal ver. Alguns comandos básicos de troubleshooting. Show running, para você ver toda a configuração da caixa. Show BGP IPv4 summary, para ver de forma reduzida todas as sessões BGP, de forma resumida, né? O mesmo comando para IPv6. Show BGP IPv4 neighbors, advertise at routes,
o IP, né, e Advertised Routes, para você ver que você está exportando de rota para esse peer. O mesmo para IPv6. O Show BGP IPv4 Neighbor Received Routes, mais usado para quem vem de trânsito e quer ver ali o que efetivamente está recebendo do seu peer. O mesmo para IPv6, um Show BGP IPv4 para ver as rotas, a SPF, etc. E o mesmo para IPv6 também. Alguns cenários aqui. Aqui nesse cenário não foi usado um servidor. Aqui é um appliance de rede. São 2 appliances, eBGP com 3 upstreams no total. Um upstream entrega uma dupla abordagem aí entre esses sites. Um site está a 5 km do outro nesse lugar. Mas é um tráfego muito baixo, não sei se vai dar para vocês verem aqui, eu acredito que não. Mas isso daqui, cara, tem alguma coisa perto de 35 megas e aqui uns 50 megas nessa interface medida, que foi a interface que eu pude mostrar. Aqui o interessante não é a gente ter um throughput alto. Aqui o interessante é só a gente manter uma disponibilidade altíssima, porque o AS que precisa que tem isso daí para essa interface específica, são serviços críticos, principalmente de vendas, que atende 3 estados e precisa ter isso sempre disponível, né? Então não tem muito tráfego, mas é um cenário disponível que está rodando há mais ou menos 6 meses sem problemas, um pouco mais de 6 meses. Esse aqui é um cenário um pouquinho maior, de um provedor do norte do país. Então, é um eBGP com 2 upstreams. Um Dell R410, uma máquina de R$4.000, com uma placa de rede de R$1.000, dual port, ou seja, R$5.000, e um tráfego agregado de 4 GB por segundo. Uma máquina de R$5.000, com um tráfego agregado que bateu aí os seus quase 4 GB. É muito barato para a qualidade que eu aferi a isso. Não temos problema. É aquela velha história do eu coloquei e esqueci. Então, isso aí está rodando há bastante tempo também e fazendo feliz. Um outro cenário um pouquinho diferente, e esse cenário não foi configurado por mim, mas por um parceiro, é um Debian 9.6 com kernel 4.18 usando FRR, fazendo o SPF e o SPF v3 com firewall, bloqueando aí IPs de anti-spoofing, porta 25, etc., algumas ACLs. Um Dell R720 com 2 placas dual port, todas essas placas que a gente está usando são dual port, num X520, com X520 também, da Intel. Aqui nós temos passando 20 GB agregado. É uma cidade que ele atende lá, e esse cara concentra alguns... Atrás dele tem alguns concentradores, e ele faz um SPF com a borda. Interessante lembrar, essa máquina em si, as outras ficam com um pouco mais, por conta que são mais velhas, etc. Mas essa máquina, não deu para mim colocar, mas aqui o load dela, de CPU, nunca chegou a 1. Sempre fica com load 0. Então, esse daqui um outro cenário, e é o maior cenário que eu tenho com o BSDRP, 20 GB agregado, a mesma máquina de R$4.000 com a mesma placa de rede de R$1.000, com 20 GB de tráfego agregado. A gente vê aqui que teve um máximo de 8.3, 20 GB agregado numa máquina de R$6.000, e é isso que eu venho trazer. Sabendo dos problemas que alguns vendors têm em full routing, esse cara está com 2 upstreams, ele está com 1x, ele tem um cliente de trânsito e tem um uptime gigante numa máquina de R$5.000, basicamente. Eu acredito, e eu boto à prova, que um outro vendor de soft router
encaixotado, não que seja ruim, mas não consegue chegar nisso com o uptime que nós temos, sem CPU topada. É claro que isso aqui é um cenário que já está no seu limite, pelo menos no seu limite ético. Na minha opinião, um cara com 20 GB ele já pode comprar aí sua caixa fechada e usar. Mas fica a dica para todos os provedores pequenos que querem ter uma borda de qualidade, gastando pouco dinheiro, com uma fácil operação. Esse é o maior caso que nós vamos ter agora, pelo menos usando o BSDRP e FRR. Se a gente for para alguma coisa melhor, uma máquina melhor, claro que nós vamos ter muito mais tráfego aí. Algumas referências, então, a palestra da Cumulus Networks, que é uma das monitoradoras, é o Donald, eu acho o nome dele. Queria muito ter contato com ele para mim pedir autorização para trazer mais coisas, mas eu não consegui contato com ele nem pelo LinkedIn, não me respondeu. O site do FR Routing e do BSDRP. Alguma utilidade, foi o que eu usei, é o BSDRP para EVE. Se vocês entrarem nesse link aqui, já tem uma imagem pronta para vocês fazerem o download e subir no EVE e fazer todos os testes, inclusive as imagens que eu coloquei aí foram todas baseadas em EVE. Um template OVA para VMware. O BSDRP originalmente era uma imagem RAW, então eu fiz essa conversão, subi ela, fiz um deploy, o import desse VMDK para dentro do VMware, subi. Não tenho cases expressivos em ambiente virtualizado, apesar de eu achar que ele vai se comportar muito bem. E também de ter a certeza que aí você precisa de um pouquinho mais de conhecimento de hypervisor para poder escalar legal, fazer as CPUs affinities que você precisa fazer dentro do hypervisor. Mas eu estou para subir mês que vem, talvez, e eu posso postar os resultados disso para a comunidade ver. Uns agradecimentos aí ao Wesley Correia, da Telecom Consultoria, que é um amigo meu de longa data. Ele quem me apresentou o BSDRP, e eu toquei isso daí, é um amigo pessoal mesmo. Marcelo Gondim, que é o dono do case lá do R720, que já foi mostrado até a foto dele aqui agora. A Cooper Citrus, Cooperativa de Produtores Rurais, 1AS do interior de São Paulo, a qual eu tenho um enorme orgulho e prazer de fazer parte da equipe. Adoro todo mundo lá e todo mundo junto. E todos os meus clientes que confiam aí no meu trabalho e que ajudam aí. Bem rapidinho, estamos no final. Alguma pergunta que alguém daqui ou alguém da internet tenha? Enquanto o pessoal se move lá para o microfone, eu só queria fazer um comentário desse caso que você achou assim, ele já podia comprar um Juniper, alguma Huawei, coisa assim, mas ele podia guardar esse roteador de backup lá, porque funciona, né? Exatamente. E aí ele economiza e o que o pessoal mais fala é o seguinte, eu preciso de economizar porque eu preciso de fazer o meu acesso. O pessoal hoje está mais preocupado em acesso. Coraza, uma coisa interessante que eu vejo do BSDRP, né, como ele é baseado em FreeBSD, se você roda ele, por exemplo, no Server-U, né, que a gente conhece bastante, tinha dois cases bem conhecidos, né, um aqui no Brasil e um outro da Nanog, né, que citava o Server-U, e eu lembro que ambos estavam rodando com FreeBSD, como você falou lá, a capacidade de forward é melhor, mas ele usava também o NetMap lá, né, que pode ser um diferencial muito grande para fazer forward de pacote. E não sei também se de repente isso daí ajudaria até se você precisa colocar algum tipo de filtro ali na borda para se proteger de determinado ataque, se isso também com o NetMap auxiliaria. Você chegou a testar alguma coisa assim mais estressante nesse sentido? Eu acredito que quando você instala ele já vem automaticamente ele usa automaticamente o NetMap, né? Automaticamente o NetMap já está ativado no FreeBSD, desde que você tenha as interfaces de redes compatíveis com
o framework do NetMap. Eu não tenho nenhum case rodando com o NetMap. Os dois appliances que eu mostrei ali de baixo tráfego são 2 server-U. Um L400 e um L800 que estavam parados lá e a gente acabou usando para isso. Mas não tem tráfego ele não tem tráfego para medir isso. E ainda não tive a oportunidade. Por quê? Appliance server-U, apesar de ser uma qualidade muito boa, está com custo muito alto. E o pessoal acaba não comprando pelo custo, que está muito alto. Então, não tem muito como a gente testar essa capacidade do NetMap especificamente no server. É interessante ver em algum momento, se alguém conseguir testar, mas além de todas as vantagens que você mostrou aí, com a utilização da FRR, né, comparado antigamente ao Quagga, né, talvez essa daí seja uma a mais por ser FreeBSD, né, debaixo do capô. Então, mas é isso que é importante lembrar, que o BSD-RP é compatível com o NetMap. Se você usar o FRR num Linux, você vai ter que usar talvez um DPDK, alguma coisa assim, mas aí você tem que pegar isso à parte. Sim. Você não consegue. O pessoal às vezes costuma, não, FRR, então vou ter NetMap. Não, você não vai ter NetMap. Você vai ter se você usar no jeito certo. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra. É o conjunto da obra, exatamente. Ô, Júnior, você saber se você já tem uma aferição em relação se ela se comporta melhor com processadores de múltiplos cores ou com processadores de menos cores e mais rápidos? É melhor que ele funcione em máquinas com frequência de processamento mais rápida, 3.4, 3.8. Uma coisa muito importante para dizer para todo mundo que está ouvindo o Hyper-Thread, quando você pega um servidor Xeon, ele atrapalha o roteamento. Hyper-Thread ele emula ali o dobro de CPUs que você tem na máquina, mas ele atrapalha o roteamento. Eu coloquei testes baseados em banda e não em pacote por segundo. No site do BSD-RP, você vai conseguir enxergar exatamente, eles têm um gráfico mostrando exatamente a diferença de throughput, tanto de banda quanto de pacote por segundo, a diferença quando você está com o Hyper-Thread ativo e quando você está com o Hyper-Thread desativado. Você ganha em torno de 15% a 20% a mais de tráfego com o Hyper-Thread desabilitado. Mas o FRR por si só, ele não é multicore. Ele é meio multicore. Ele roda em um core com chamadas usando outro core. Por isso que é bom você utilizar boas placas de rede. Então, você consegue, com uma máquina com menos core e mais velocidade de CPU, você vai conseguir uma taxa de banda muito melhor. Você já teve algum noticiado ou você mesmo já teve algum tipo de incompatibilidade em sessões BGP com outras caixas de outros fabricantes? Não, nenhuma. Até agora, para falar, eu tive um problema relacionado ao BSD-RP e eu reportei isso para o FRR, na verdade, para o BSD-RP, e ele reportou para o FRR, que era um problema que quando eu recebia, em algum problema, isso foi no 1.8, quando eu recebia um full routing de alguém, mesmo eu tendo filtros que não deixava vazar esse full routing estava vazando. E isso foi reportado, mas o BSD-RP 1.8, foi a versão que eu usei, ele utilizava o FRR 2.0. Então era bem início ainda. Na versão 1.91, a gente atualizou com esse mesmo peer e funcionou. Não teve mais problema. E a última pergunta, as atualizações, você consegue rodar em cima da versão atual ou você tem que refazer algumas configurações, tem problema de incompatibilidade com as versões? Não, existe um changelog onde vai mostrar tudo, isso falando de BSD-RP. Existe um changelog onde vai mostrar todas as alterações e a alteração você não precisa formatar o servidor para instalar de novo. Você pode fazer uma atualização ali a quente que ele aceita. Claro que você vai causar um tempo de indisponibilidade, isso é normal em qualquer atualização de software. Tá bom. Obrigado. Boa tarde. Queria parabenizar a Corazza pela apresentação, achei Obrigado. Bastante interessante. A minha dúvida é o seguinte, eu trabalho na empresa de telecom, basicamente internet, telefone e TV.
A gente tem um ambiente DHA na nossa borda, tanto de roteador de borda, switch e tudo mais que possa existir. E abaixo disso a gente tem também um HA no serviço da DMZ, hospedado em outro site do data center de um parceiro nosso. Surgiu a necessidade, a gente trabalha com VRRP, nesses casos, caso um caia, outro lado assume, enfim, baseado em custos. E no iOS a gente enfrentou problemas, porque não tem suporte a IPv6 e VRRP. Eu queria saber se você já fez algum tipo de teste nesse sentido, utilizando o FFR. Utilizando FRR, não. Eu não tenho casos utilizando VRP. Aquele caso de alta disponibilidade do começo, ele é basicamente IBGP, mas o BSDRP tem o OpenVRP. Não sei te dizer como é que funciona, como é que está funcionando, não tenho caso para te mostrar, mas deixo aí até para você, se você precisar subir isso como um lab no EVE, que eu acabei de mostrar aí. Sim. Fica à vontade, deixei meus contatos, se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, eu sempre estou à disposição da comunidade. Tranquilo. Obrigadão. Obrigado a você. Antes do direito de resposta do Gondim, mais um, você teve alguma experiência com uma sessão BGP com assinatura MD5? Rodando Não um fiz caso nenhum. Clássico aí de problemas Sim. de conflitos com versão de sistema operacional, kernel e tal. Não, com o BSDRP ainda não. Eu acho que, apesar disso, isso é meio que pouco usado, mas eu não tive nenhum ainda. Gondim, para encerrar. Boa tarde, Gondim Netel. Só para fazer um adendo ali, né? O load realmente não passava de 0, né? Só que depois do ataque de 8 GB que eu tomei ali ainda agora, chegou a 1.20. Você acabou de tomar um ataque? 1.20, mas agora está tranquilo, já está de boa. Deve ter sido por causa da foto. Deve ter sido. Mas, assim, realmente é bem performático, a gente não tem nem nada que reclamar, depois, inclusive, daquelas mudanças de kernel. O lance ali daquele falou do NetMap ali, a gente, na época, a gente fez alguns testes, né, com FreeBSD, com NetMap, né, junto com o pessoal da FreeBSD Brasil. O NetMap é um pouco complicado, porque você tira do kernel jogando para userland toda a parte de roteamento, né? Então, algumas coisas tendem a dar pau, por exemplo, Firewall. Você roda o Firewall da kernel Panic, entendeu? Então, tem algumas coisas que precisam ser mudadas para que você possa usar o NetMap com outras coisas dentro do sistema, né? Mas, para roteamento puro, o que eu soube aí está bem rodando. Beleza. Obrigado você por ter mostrado os cases lá para a gente. Então. Oi. Vocês chegaram a experimentar esse ambiente com o GoBGP? Assim como dito pelo Daniel Damito há pouco tempo aí, eu fiz alguns testes com GoBGP. O Daniel, que a gente sempre trocando ideia, fez muitos testes com GoBGP. O problema do GoBGP é a documentação que é basicamente zero e alguns problemas de roteamento mesmo que a gente acabou enfrentando, o Daniel acabou enfrentando, na verdade, e a gente discutiu sobre isso, que impossibilitou o uso. Eu tive muita vontade, despendi tempo para tentar fazer aquilo funcionar da melhor maneira, mas não coloquei para frente. Tá. Boa tarde, Alexander, da Citar Telecom. Você já chegou a ter alguma experiência do BSDRP em cima de Open BSD? Ou usando aí um BGP-LG? Então, na verdade, o OpenBSD é uma distribuição, entre aspas, ali, uma distribuição BSD. O BSDRP, ele também ou seja, o que eu teria que fazer, na verdade, era pegar o FRR e jogar ele dentro do OpenBSD. Isso não foi feito. De novo, por que eu uso o BSDRP e por que eu... É simples, cara. Você coloca, sobe, funciona, não precisa fazer nada. Nos outros, por exemplo, OpenSense dá para utilizar. Todas as distribuições com kernel Unix ali você vai conseguir utilizar. Sim. Só que vai demandar muita configuração, tuning, sistema operacional, placa de rede, etc. Estou falando devido à facilidade de você criar até um Looking Glass com o OpenBSD, né? Com o BGP-LG, que já vem nele, né? Então sim. você consegue ter, já viu com front-end, a parte toda já pronta para você utilizar, né? E você utilizaria nele o BGPD, né? Sim. É que o OpenBGP, você fala do OpenBGPD. Isso.
Isso a gente, o Gondim também utilizava, ele caiu meio que no Quagga ali, ele foi meio que, está sendo meio que descontinuado e tal, então a gente acaba não usando. Mas não, com OpenBSD não foi mais em função disso que você está falando, porque é uma opção ao BGPD, né? Isso. Essa que seria a minha visão, na verdade. Não só para esse, o PathSense você pode utilizar, que era exclusivamente de OpenBGP, você pode utilizar nele também. Sim, perfeito. Obrigado. Então, vamos agradecer ao Coraza. Obrigado, Coraza, pela apresentação. E com isso, a gente já passa direto para a última atividade do dia, que é o encerramento. Então, a gente gostaria de agradecer aos hubs remotos que vocês viram a transmissão aí, no meio da tarde, que foram da IFRN em Natal e da UFC em Fortaleza. Aí mais gente pôde ter uma experiência de interação ao vivo, mesmo não estando aqui em São Paulo. A gente tem que agradecer também os nossos patrocinadores, o Google, a Abranet, OAF, Cisco, TEDx Extreme, Seaborn, EPS Finizar, NTT, Globinet, Facebook, Angola Cables, Equinix, UPX, Telxius e L8. Agradecer também a equipe de eventos aqui, equipe de áudio e vídeo e staff do hotel, que nos atendeu muito bem. Uma salva de palmas para todos eles. E, em nome aí do comitê de programa do GTR, o que eu gostaria de comentar é que a gente teve a sorte de receber um bom número de propostas de apresentação para essa reunião. Isso é bom, já que esse é um evento feito pela comunidade para a comunidade, então a gente depende aí das pessoas se disporem a dividir conteúdo com as outras pessoas. Eu só gostaria que isso também se estendesse para a edição regional do GTR, onde é uma que a gente tem tido um pouco mais de dificuldade de conseguir apresentações. A gente vai comentar mais de datas disso amanhã, no encerramento do GTS, mas já fica o meu chamado de assim, considerarem também apresentar não só no evento da Semana Infraestrutura aqui em São Paulo, mas também na edição regional do GTR. Adriano, alguma coisa? Não, tranquilo. Então, agradecer a presença de todos vocês, a quem nos assistiu nos hubs remotos, a quem nos assistiu no streaming. Muito obrigado, pessoal. GTR volta ano que vem, primeiro semestre. Obrigado.